E vamos para mais uma aula. Nesse momento eu acredito que você já deve ter lido toda a apostila. É uma apostila que realmente eu coloquei todo o conteúdo que o cuidador vai necessitar pro dia a dia, tá? Ele vai dar muito suporte, ele dá um norte pro cuidador. E igual eu disse, o principal é a prática, é o dia a dia, tá? A apostila ali vai te dar um norte, ela te dá um suporte para você ter um entendimento, e é o dia a dia, é o acompanhamento do dia a dia, é a prática. Isso em todas as áreas, qualquer profissão que você for seguir, é a prática, não adianta, é o dia a dia. A pessoa faz um curso de inglês, se você não der continuidade, você não fizer aula de conversação, questão de um tempo você vai esquecer. Quem dirige é a mesma coisa. Parou de dirigir, você esquece um pouco. Você precisa depois retomar para conseguir readquirindo a prática. Eu esqueço completamente? Não, não esquece completamente, mas você perde a prática. Você precisa depois ir retomando. É igual a pessoa que treina muito tempo, para de treinar, você dá uma regredida, a hora que você volta a treinar, é mais rápido o processo? Sim, é mais rápido, mas você precisa ir readaptando. Então, o curso é a mesma coisa, é a prática. Mas eu já sou cuidadora e eu trabalho com o idoso. Gente, perfeito, tá? Só que saúde mental é um pouquinho diferente do idoso, a não ser que a gente está falando de idoso de saúde mental, aí é outra história, tá? Então, normalmente com o idoso, normalmente ele tem mais uma dependência física, tá? É um atendimento, ser mais tranquilo, de boas, no sentido da forma como você lida com o idoso no comportamento, na resposta. Apesar de ter alguns idosos que são bem difíceis também, né? Que você precisa ser mais firme, mas é um pouquinho diferente, né? Você vai se preocupar mais em questão de dar banho, em questão de dar comida. E aí, quando a gente vai para a saúde mental, às vezes o nosso foco é mais na questão do comportamento, na questão do dia a dia, porque normalmente é uma pessoa independente, é uma pessoa que ela come sozinha, toma banho sozinha, faz as higienes, né, sozinha, mas você precisa estar ali acompanhando a rotina, a postura, para que ela se mantenha estável, muda um pouquinho. Então, é a prática. Você está fazendo o curso, finalizou, vamos colocar tudo isso em prática, tá? Não deixe passar muito tempo. A confiança é com o dia a dia, tá? Mas não esqueça do que eu falei. E às vezes tá parecendo repetitivo, às vezes até fica chato. Postura, precisa ter essa postura, tá? E é o dia a dia, tá? Com o dia a dia você vai melhorando. Todos nós, a cada dia, vamos melhorando, vamos aperfeiçoando. Esse é um processo, tá? Então, o Juliano de 10, 15 anos atrás era um, o Juliano de hoje é outro. Então, às vezes, a aula que se eu fosse gravar amanhã, fosse gravar mês que vem, ficaria melhor do que essa que eu tô gravando agora, porque é normal, todo mundo vai evoluindo, a gente vai conquistando mais conhecimento, mais prática, né, experiência, e você vai melhorando. Normal, tá? Mas não deixe passar. Vamos colocar tudo isso em prática. Vamos pro campo, vamos pro dia a dia, tá? Tudo isso que eu falei para vocês nas outras aulas, que coisa, reveja essas aulas, tá bom? Reveja, releia, vai acompanhando, qualquer coisa me manda uma mensagem durante o curso, durante o tempo que você está fazendo o curso, posso ainda te dando esse suporte, esse acompanhamento, tá ok? Então, não tenha vergonha, tá? Precisa ter coragem e encarar, tá? E vai indo, que as coisas vão acontecendo. E hoje eu quero falar com vocês
sobre a questão de um possível surto, de um manejo, sobre a questão dos medicamentos que nós já falamos, né? E finalizando sobre a questão de primeiros socorros, alimentação e passagem de plantão, né? Para você poder entregar e finalizar o seu plantão. Surtos, e já falei na outra aula sobre, pode acontecer da pessoa estar tendo delírio por conta de alguma questão clínica, né? Pode ser, às vezes, para te testar, mas às vezes pode ser realmente por conta ali da patologia, a pessoa tá tendo um surto. De novo, você sempre precisa procurar preservar a sua integridade física e da pessoa que você está cuidando. Então, você não vai se colocar em risco. Sempre vai acionar a emergência, tá? E quando você acionar a emergência, você percebeu que a pessoa está alterada, acionou a emergência, você já avisa que é uma pessoa que tem o diagnóstico, você vai saber qual que é o diagnóstico dela para a equipe de emergência que vai vir já estar ciente, porque às vezes em determinadas situações também é acionada a guarda municipal, tá ok? Tem que ver, tá? E aí o cuidador, você sempre vai, claro, né, evitar que a pessoa tenha acesso a faca, alguma coisa que ela possa se machucar ou possa ter machucar. Nós não trabalhamos com contenção, tá? Essa questão da contenção às vezes é feita no hospital, mas é feita pela equipe de enfermagem, a equipe que já está preparada, eles têm o respaldo para fazer, tá? Então, o cuidador, você não vai poder fazer essa contenção, tá? Então, a gente sempre tenta o quê? Contornar a situação, tá? Tenta deixar a pessoa mais calma, tenta deixar a pessoa mais tranquila até o tempo de chegar a equipe de emergência, tá? Você tenta ali ter esse jogo de cintura, tá? Igual eu falei, tem que ver se a pessoa não está em situação de risco, né? De risco, um risco eminente. E aí você tem que avaliar se esse risco iminente, né, é algo que pode causar algo mais grave. Aí você às vezes vai ter que tomar uma atitude mais enérgica, mas se não, você sempre vai ter aquele jogo de cintura, tenta contornar a situação até chegar à equipe de emergência, tá? Eles que vão fazer esse atendimento, tá ok? Por isso que é muito importante você conhecer muito bem a pessoa que você está cuidando, quem você está trabalhando, porque daí você já consegue identificar quando a pessoa ela vai ter alguma alteração de comportamento. Você já normalmente ela dá sinais, tá? E o bipolar, que igual eu falei que já é mais difícil, mas mesmo assim no dia a dia você ainda consegue identificar às vezes quando ela não tá muito legal, mas sempre tenta contornar a situação, tenta acalmar a pessoa, tenta fazer com que ela fique tranquila. E nesse momento você não pode se assustar, porque se você demonstrar medo, tá? Você, ai meu Deus, o que eu faço agora? Fiquei preocupada. Eles percebem, né? E não adianta, vai dizer que não, eles conseguem perceber que você tá com medo, tá? E aí sim que pode ser que às vezes ele vá para cima de você, pode ser que tente alguma coisa, então você precisa, naquele momento, respira fundo e fala, agora é a hora, entendeu? Então você não demonstrar medo, não ter medo, tá? Sempre já aciona a equipe de emergência, tenta contornar a situação e não ter medo, tá? É bem complicado, às vezes, a gente falar isso, porque às vezes tem pessoas que podem, às vezes, interpretar de maneira equivocada, tá? Mas a verdade é assim,
É muito difícil você não ver uma pessoa que ela surta e ela vai para cima do policial, para cima de um lutador de MMA, para cima de alguém que possa revidar. Normalmente é contra alguém mais vulnerável, normalmente, tá? Então, por isso que eu venho falando muito para vocês sobre essa questão de postura, porque se ele tem respeito por você, se você tem uma postura, a chance dele ter um surto, se alterar, é muito pequena, mas pode acontecer, tá? Pode acontecer. E aí você precisa, às vezes, encarar essa situação, você vai ter que lidar com a realidade. Vamos ser sinceros aqui. Até, às vezes, até você chamar a emergência e até chegar, você vai ter que encarar, tá? E às vezes pode acontecer de, às vezes, você ter que segurar a pessoa, né? Não é uma contenção, não vai deixar a pessoa amarrada, mas vai ter que segurar a pessoa, você vai ter que lidar com aquela situação, tá? Eu tô falando de uma maneira simples e tô falando da realidade. Não adianta eu mentir aqui para vocês também, dizer que isso não vai acontecer. Pode acontecer, tá? Pode acontecer. E não tô falando para você agredir ninguém, não tô falando para você machucar ninguém, não tô falando para você amarrar ninguém, deixar a pessoa contida. Eu tô dizendo que às vezes vai acontecer de você ter que encarar a situação, a realidade, até a emergência chegar, porque a emergência também às vezes não vem tão rápido. E você vai ter que segurar essa pessoa, você vai ter que lidar com essa situação, tá? Então você vai ter que ter muito pulso firme, muita coragem ali naquele momento e que pode acontecer, tá bom? Então por isso que rotina, medicamento, e eu quero falar com vocês medicamento, muito importante. Dentro da apostila, vocês vão ver que em algum momento vai ter na apostila os 5 certos, às vezes vão ver no e-book tá lá os 9 certos. E aí eu digo para você que porque eu, às vezes tem um determinado momento eu coloquei os 5 certos. Porque esse é o mínimo do mínimo, tá? É a pessoa certa, no horário certo, a dose certa, na via certa e o medicamento certo. Às vezes acontece na instituição que já vem separado, já vem o frasco ali, o medicamento separado com o nome da pessoa, né? A família também já é para deixar ali já separado para você, mas sempre confira, ter certeza. Ah, mas é o seu José Roberto, é o horário, é aquele medicamento. Ah, então o cuidador ele trabalha só com o medicamento. Ah, quando eu falo dose, via certa, o cuidador só trabalha com a via oral. O cuidador não vai fazer um medicamento injetável, ou não vai fazer um medicamento intravenosa, ou sempre via oral, porque se for de uma outra maneira, quem vai fazer é o técnico de enfermagem ou enfermeiro. O cuidador não tem autoridade para poder fazer um injetável, tá? Não é de competência do cuidador. Então, medicamento de via oral. Administrou o medicamento, ter certeza que a pessoa tomou esse medicamento, tá? Acontece muito deles esconderem o remédio. Às vezes eles até abrem a boca e mostra até a língua para você. Às vezes o remédio está embaixo da língua, às vezes o remédio está no canto da boca, tá? Então, deu o remédio, confere bem, abre a boca, levanta a língua e faz tomar bastante água, tá? E é muito comum, principalmente na instituição, às vezes a pessoa toma o remédio, você dá água, ela quer ir no banheiro. Então, uma jogada é o seguinte, já fala, quer ir no banheiro? Vai já, porque depois que tomar o remédio, você vai ter que esperar um pouquinho, tá? E aqui eu não tô dizendo que é cerceando a pessoa, que ela poder ir no banheiro e tal, não. É que, às vezes acontece, da pessoa toma o remédio, você confere, e ela tá com o remédio no canto da boca, conseguiu te enganar, e ela fala que é no banheiro, chega lá, ela joga o remédio fora. Porque é aquilo que eu falei pra você, porque às vezes eles entendem que não precisam tomar o remédio, que eles estão bem, que eles estão estáveis,
E aí ele vai e joga o remédio fora. Aí ele joga o remédio fora, no outro dia ele se altera e pode ter um possível surto. Então, muito importante essa questão do medicamento, tá? Ter essa responsabilidade e esse cuidado com o medicamento. Alimentação, tá? Mesma coisa. Às vezes acontece muito da pessoa, principalmente em instituição, às vezes, eu não como isso, joga no prato do outro. Então, ter esse cuidado, ver se a pessoa tá comendo tudo. E às vezes a pessoa não engorda. Por que a pessoa não engorda? Porque ela não tá comendo, tá dando a comida pro outro. Então, ter esse olhar clínico, se a pessoa tá comendo. Se ela não tá comendo direito, repassa para nutricionista, repassa para a equipe ou repassa pro familiar. Essa questão da alimentação acontece muito. Às vezes, por conta do medicamento, a pessoa pode ter ou falta de apetite, né? Ou pode ser que ela tenha, às vezes, uma ansiedade e queira comer o tempo todo, tá? Isso pode acontecer também, então repassa para a equipe para avaliar se é alguma coisa do medicamento, o que está acontecendo. Então, essa questão da alimentação é muito importante. Questão do sono também é muito importante, avaliar o sono. Às vezes você é um cuidador que não fica à noite, né? Você é o cuidador que pegou o plantão de dia, vê se a pessoa está dormindo direito, isso influencia muito, tá? Na rotina, no dia a dia, na pessoa, essa questão do sono também, tá? E primeiros socorros. Então, assim, nós temos que tomar cuidado porque tem situações que às vezes, claro que a gente vai chamar a emergência, né? Mas a gente às vezes faz esse primeiro atendimento. Então, às vezes a pessoa tá comendo, se engasgou, você vai ter que fazer a manobra ali para conseguir desengasgar a pessoa. Você vê o que não tá dando certo, você aciona a emergência. Sempre você vai ter que ir avaliando. Por isso que eu falo, é muito difícil dizer para você qual situação, chama a emergência ou não chama a emergência, porque vai ser uma avaliação de quem está cuidando, é a avaliação do cuidador ali naquele determinado momento, tá? Então, até coloquei para vocês, crise de ansiedade, a pessoa tendo um infarto, tem diferenciações. Então, a depender, às vezes a pessoa está tendo uma crise, vai iniciar uma manobra, ok? Então, tenha esse cuidado de também fazer da maneira correta, né? E chama a emergência, tá? Então, dentro da apostila, já deixei muito bem explicadinho para vocês, o conteúdo ali tá bacana, tá? Avalie a situação, se sentiu necessidade, vai iniciando o procedimento, acione a emergência, ok? Passagem de plantão. Gente, essa passagem de plantão, ela é mega importante, por quê? Porque se for o familiar, ficar na casa do familiar, precisa saber todas as informações do familiar, tá? Como que a pessoa tá, se tomou, há quanto dia, se tomou remédio ou não, se dormiu ou não, como que ela tá, ok ou não, o que aconteceu, comeu, não comeu, todas as informações são mega importantes. E aí, às vezes acontece muito, principalmente em instituição, às vezes a pessoa vai passar o plantão, a pessoa fala tudo que não é necessário, às vezes fala da vida pessoal dela, e esquece de passar alguma situação. E às vezes pode ter acontecido, alguém não dormiu aquela noite. Pode ter acontecido dela, ontem ela já estava mais agitada, ela não estava muito legal, daí o cuidador não passa para o outro, daí o cuidador demora um pouco para observar a situação e ela se altera. Daí depois ela se altera, acontece alguma coisa, e o cuidador fala, realmente eu esqueci de te falar, ontem ele não estava muito legal mesmo. Ou teve um desentendimento com outro colega, aí ele ficou diferente e no outro plantão ele se altera. Então,
tudo é importante. Tudo que acontece com a pessoa, com o morador, é importante. Precisa repassar na passagem do plantão, tá? Então, ter esse cuidado de passar todas as informações. Isso é de extrema importância, tá? Também coloquei ali na apostila, tá bem detalhado com as informações, tá? Dessa questão da passagem de plantão, tá? Então, tanto para iniciar o plantão, quem vai passar para você, e quanto depois quando você entrega, tá ok, pessoal? Então, assim, tô encerrando, vou encerrar esse curso, essa videoaula. Se ficar alguma dúvida, né, durante o curso, pode me mandar mensagem. A apostila tá bem completa, igual eu disse. Você vai receber mais um e-book ali, que ele tem mais algumas informações, tá? De novo, eu trouxe de uma maneira bem simples para você. E coloque em prática, vá para o campo, vá com tudo isso que eu falei para você, tá? E, de novo, o mais importante, não se esqueça, postura, comportamento de cuidador, um cuidador ético, um cuidador com profissionalismo, um cuidador que sim, tá indo ali para cuidar com amor, com respeito, mas que tenha muito profissionalismo, tá? Esse é o mais importante, pessoal. Assim, o curso, realmente, eu vou dizer para vocês, eu criei o curso porque a gente está com uma dificuldade muito grande no mercado de trabalho de encontrar um cuidador que ele tenha postura, às vezes é uma postura ética, uma postura de compromisso, de respeito e que consiga desenvolver o trabalho, tá? É um desafio trabalhar com pessoa com transtorno mental? Sim, é um desafio, mas eu garanto para você, às vezes você trabalha com idoso, se você começar a trabalhar com saúde mental, você não sai mais da saúde mental. Você vai ver que é um mercado muito bom de estar atuando, são pessoas que depois que você fica um bom tempo cuidando, você vai ver o quão bom é trabalhar com esse perfil. Você vai falar assim, por que eu não fui trabalhar antes? Tá? Só que antes de você chegar nesse patamar, você tem que adquirir o respeito dessas pessoas, dos moradores, tá? E de novo, como que você vai adquirir esse respeito? É trabalhando com tudo isso que eu já te disse. Siga exatamente da maneira que eu coloquei, da maneira que eu te disse, que eu garanto para você, você pode ter certeza que as coisas vão se alinhando, vão dando certo, tá? Foi para o mercado de trabalho, iniciou, teve alguma dificuldade durante o curso, igual eu disse, me manda uma mensagem que eu vou auxiliando. Qualquer coisa, reveja os vídeos, releia a apostila, tá? Então, nesse momento, vamos encerrar. Você que já assistiu todas as videoaulas, já leu a apostila, me manda uma mensagem, tá? Eu vou encaminhar, então, a avaliação final para você. Concluindo a avaliação final, tendo a aprovação, na sequência, nós encaminhamos o certificado para você poder estar atuando, tá ok? Foi um prazer tê-lo como aluno. Se você realmente gostou, se você realmente sentir que foi algo que foi bom para você, algo que agregou, algo que fez você se sentir um profissional mais capacitado, e se você quiser, né, me mandar uma mensagem dizendo sobre o curso, sobre como ele te ajudou, eu vou ficar muito feliz também, né, de você poder estar me dando esse feedback. Mas isso se você quiser, tá ok? Mesmo assim, eu te agradeço do fundo do meu coração, né, de você ter ficado comigo todas essas aulas, de você ter adquirido o curso, e eu espero que realmente você seja um cuidador que vá para o mercado de trabalho e que faça a diferença. Novamente, muito obrigado e quem sabe até uma próxima oportunidade.